Bom, como vocês sabem, existe uma boa possibilidade do Campeonato Brasileiro ser decidido até domingo. O Fluminense tem boa vantagem sobre segundo e terceiro colocados e vai jogar contra ambos. Joga contra o Grêmio, nessa quarta-feira, em casa, e joga contra o Atlético Mineiro, em BH, no domingo. Primeiro vamos falar do jogo entre Fluminense e Grêmio. Se o Vanderlei repetir a fórmula que ele tem utilizado contra os times grandes fora de casa, eu acho que o Fluminense tem grandes possibilidades de sair vitorioso. Aí, exemplo do que fez o ano passado com o Flamengo, o Vanderlei joga na defesa, tenta surpreender o adversário no contra-ataque, faz 1-0 e recua o time inteiro. Podem reparar que tem uma substituição que é muito comum no Grêmio. Com 15 minutos do segundo tempo, Wilson, que é zagueiro, entra no lugar de um jogador que é meio campo ou atacante, para segurar o resultado de 1-0. O Grêmio tem se estrepado nesse sentido. Tanto que isso aconteceu, por exemplo, domingo dentro de casa, ao ceder o empate para o Botafogo com 48 minutos do segundo tempo. 1-0 não é resultado que segure ninguém. Então acho que se Vanderlei adotar esse estilo, o Fluminense tem grande chance de sair vencedor. Eu acho que a única chance do Grêmio vencer esse jogo é ele partir para cima do Fluminense para tentar vencê-lo no Rio de Janeiro. Vencer o Fluminense nesse campeonato já não é uma tarefa muito simples. Só 2 times conseguiram. Um deles foi o próprio Grêmio, mas jogando no Olímpico. Quem sabe o Grêmio não repete a dose aqui no Rio. Eu, particularmente, acho que o Fluminense não perderá o jogo. Não sei se vai ganhar, mas acho que não perderá o jogo. E um outro jogo, que é contra o Atlético Mineiro, domingo em BH. Acho que vai depender muito do que o Fluminense conseguir fazer nessa partida contra o Grêmio. Não é muito fácil jogar dentro do Estádio Independência, com a pressão da torcida do Atlético. Principalmente se o Fluminense tiver perdido para o Grêmio e se o Atlético tiver vencido o Santos na rodada dessa quarta-feira. O Atlético ficará numa posição ainda desconfortável, mas com o incentivo da sua torcida e motivado à beça, partirá para cima do Fluminense para tentar vencê-lo. Para provar para todas as pessoas que estão dizendo que o campeonato já acabou, como eu, por exemplo, que o campeonato não acabou. Como eu disse na semana passada, acho que existe uma possibilidade imensa, continuo afirmando isso, do Fluminense ser campeão, sei lá, com 2, 3 rodadas de antecedência, o que tornará o final do campeonato meio sem graça, evidentemente que a exceção da torcida do Fluminense, que vai comemorar muito, com toda razão, porque vai ser uma conquista super merecida. Aliás, eu queria dizer um negócio aqui que é importante. O que há de pior no futebol de hoje, acho que não são nem as pancadarias, nem de dentro nem de fora do campo. O que há de pior no futebol de hoje, isso já vem se arrastando há algum tempo, pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, é não se reconhecer a conquista do adversário, não se reconhecer a vitória do adversário. Todas as vezes que um time ganha um jogo, os adversários põem a culpa no juiz. Todas as vezes que um time conquista um título, os adversários põem a culpa em várias circunstâncias diferentes. Influência de bastidores, arbitragem, suborno. Isso é o pior que existe no futebol de hoje. Se o Fluminense ganhar esse campeonato, ele o fará com toda a justiça. Não importa que ele tenha vencido algumas partidas no sufoco. Ele vencerá esse campeonato com toda a justiça, porque ele foi disparado o melhor time do campeonato. Do começo, pelo menos até agora. E será até o fim, caso ele seja campeão. Então, prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo. Não há nada pior do que isso. Reconheçam os títulos dos seus adversários, senão o futebol vai ficar cada vez mais sem graça. A propósito, se vocês acham que o futebol o tempo inteiro é manipulado por trás dos panos, deixem de ver futebol e vão ao cinema. Talvez seja mais interessante. Ok?